Boa tarde. Mais uma vez estou aqui com vocês hoje para fazer mais um vídeo de uma coisa que eu achei muito interessante, que fala do princípio das coisas da criação de Deus. Quero falar quando Deus criou o homem. Muitos falaram que Deus criou Adão e Eva, foi o primeiro habitante da terra, foi a primeira pessoa que Deus criou. Eu estava lendo um texto, estou pesquisando algumas coisas do passado, do início de todas as coisas, e consegui encontrar uma outra mulher que foi criada antes de Eva, quando Deus criou o homem. Muitas vezes nós estudamos muito a palavra de Deus, estudamos nessa Bíblia de estudo pentecostal. É uma Bíblia que, para falar a verdade, eu não confio muito nessa Bíblia, porque nessa Bíblia a gente não consegue aprender nem qual o nome verdadeiro de Deus. Tem muitos estudos, mas a Bíblia não é confiável. Essa Bíblia é boa para a pessoa novo convertido, mas para pesquisar, para se você se informar alguma coisa, eu não gosto muito dessa Bíblia de estudo pentecostal. Temos outras Bíblias mais simples, como essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada. Essa Bíblia Sagrada aqui, ó, é uma Bíblia muito boa e eu gosto muito. Mas eu quero trazer um texto agora para vocês. Outra Bíblia também, quero dizer para vocês, outra Bíblia, uma das Bíblias que eu mais gosto, essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é uma Bíblia muito boa e ela fala o nome do verdadeiro Deus, Yahvé. É uma Bíblia muito boa. Se você puder adquirir depois uma Bíblia dessa, Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia muito boa, eu estou dizendo que você vai gostar. Porque a Bíblia pentecostal é uma Bíblia razoável, mais ou menos. Mais para novo convertido, e a pessoa não aprende muita coisa não. Tudo que você procura nela de mais importante para estudar, você não encontra nela, ok? Mas eu quero falar uma coisa sobre a primeira mulher que foi criada antes de Eva. Eu sei que isto não está na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre essa mulher. Eu estarei, quando estiver editando o vídeo, eu vou colocar embaixo para vocês acompanhar os versículos que falam sobre essa mulher. Então vamos continuar. Eu trouxe aqui um texto para compartilhar com os amigos, os irmãos, os colegas e os meus seguidores que estão aí no meu canal. Desde já eu quero pedir a vocês que, se possível, dê um like e inscrevam no nosso canal, porque eu estarei sempre trazendo algumas novidades, algumas coisas que eu acho importante para eu passar para vocês. Eu estava falando que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Isto não está na Bíblia, isso pode ser uma heresia, mas eu quero compartilhar com vocês para que vocês conheçam essa história, tá ok? Fique com a gente. Então eu vou trazer um texto aqui para vocês e vocês dar os seus pareceres, tá ok? No ano de 325 depois de Cristo, foi realizado o primeiro concílio de Nicéia, presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões onde havia cristão para discutir e definir temas fundamentais do cristianismo, tais como a data da Páscoa, e se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e sim igual, eterno como Deus seu Pai. Doutrina de Atanásio, além de condenar, rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos, aquele que segundo o concílio foram escritos
sem a inspiração divina, por ir contra os dogmas estabelecidos pelo bispo. Vários evangelhos originais daquela época, que deveriam estar na Bíblia, foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis. Segundo, foi decidido que no concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945, próxima à cidade de Nag Hammadi, Egito, 52 cópias de texto antigo chamado de Evangelho Gnósticos foram encontradas em 13 códices de papiro envolto em couro, livro escrito à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas apropriou-se deles, trafiando nos cofres do Vaticano. Em um desses evangelhos está a história de Lilith, a primeira mulher de Adão, que veio antes de Eva. A história conta que no início Deus criou Adão e Lilith, ambos do pó. Entretanto, Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque era feito da mesma matéria. Ficou curioso? Então conheça agora a história de Lilith, a primeira mulher de Adão. Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sobre o teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó, e pó isso sou tua igual, disse Lilith ao Todo-Poderoso, o qual retruncou que era assim que ele havia feito, e assim continuaria. Lilith então se rebelou e decidiu abandonar o jardim do Éden. Adão, agora solitário e muito triste, suplicou a Deus, soberano do universo: a mulher que você me deu fugiu. Deus enviou então 3 anjos para trazê-la de volta, Savi, Sansavi e Samangelaf. O nome de tais anjos ainda integra o folclore europeu. E muitas pessoas penduraram placas na porta de casa com o nome desses anjos para afastar o espírito de Lilith. Os anjos Sanvi, Sansavi e Samangelaf voltaram então dizendo que Lilith havia se recusado a voltar. Foi quando Deus fez outra mulher para Adão, e dessa vez de sua costela, para não correr o risco de que essa também se rebelasse. A partir da negativa de Lilith, Deus cria uma segunda mulher, Eva. Há trechos na Bíblia que conhecemos que dão pistas sobre a existência de Lilith. Gênesis 2:18 consta: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Em Gênesis 2:23 então está escrito: e disse Adão: então é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é chamada mulher porque do homem foi tomada. Há variações de tradução em que ele diz: esta sim é o osso dos meus ossos, como se houvesse existido outra mulher antes dela que não fosse feita dele. Está vendo? Agora, esta sim, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que a outra, a Lilith, não era. Era feita da mesma matéria, do mesmo barro, como foi feito Adão. Conta alguma história que Lilith e Adão, quando Deus criou os dois juntos, era colado um no outro, homem e mulher, como fala na Bíblia. Depois eu vou passar as referências para você procurar na sua Bíblia, tá ok? Aí Deus cortou os dois, dividiu o homem e a mulher. Vamos continuar lendo então. E Lilith está presente em várias culturas. Após os hebreus terem deixado a Babilônia, ela perdeu aos poucos sua representatividade e foi limada do Velho Testamento. A palavra Lilith, do hebraico, significa noite.
logo foi associada a um demônio noturno, citada em Isaías 34:14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o satírio chamará aos seus companheiros, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Em outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva, ao passo que Lilith tentou Adão, os fazendo cometer adultério. Isso é uma passagem que é linda, não está baseado na Bíblia, mas é uma coisa interessante, e a Bíblia fala sobre Lilith. Mas lembrando que essa Bíblia pentecostal, ela não fala sobre Lilith, tá? Se você quiser descobrir alguma coisa, você pode investigar na internet, ou então vamos continuar. Eu trouxe aqui um texto para compartilhar com os amigos, os irmãos, os colegas e os meus seguidores que estão aí no meu canal. Desde já eu quero pedir a vocês que, se possível, dê um like e inscrevam no nosso canal. Eu estarei sempre trazendo algumas novidades, algumas coisas que eu acho importante para eu passar para vocês. Eu estava falando que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Isto não está na Bíblia, isso pode ser uma heresia, mas eu quero compartilhar com vocês para que vocês conheçam essa história, tá ok? Fique com a gente. Então eu vou trazer um texto aqui para vocês e vocês dão os seus pareceres, tá ok? No ano de 325 depois de Cristo, foi realizado o primeiro concílio de Nicéia, presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões onde havia cristão para discutir e definir temas fundamentais do cristianismo, tais como a data da Páscoa, esse Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e sim igual, eterno como Deus seu Pai. Doutrina de Atanásio, além de condenar, rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos ou gnósticos, aquele que segundo o concílio foram escritos sem a inspiração divina, por ir contra os dogmas estabelecidos pelo bispo. Vários evangelhos originais daquela época, que deveriam estar na Bíblia, foram retirados, tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis. Segundo, foi decidido que no concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945, próxima à cidade de Nag Hammadi, Egito, 52 cópias de texto antigo chamado de Evangelho Gnósticos foram encontradas em 13 códices de papiro envolto em couro, livro escrito à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas apropriou-se deles, trafiando nos cofres do Vaticano. Em um desses evangelhos está a história de Lilith, a primeira mulher de Adão, que veio antes de Eva. A história conta que no início Deus criou Adão e Lilith, ambos do pó. Entretanto, Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque era feito da mesma matéria. Ficou curioso? Então conheça agora a história de Lilith, a primeira mulher de Adão. Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sobre o teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó, e pó, isso sou tua igual, disse Lilith, ao Todo-Poderoso, o qual retruncou que era assim que ele havia feito, e assim continuaria. Lilith então se rebelou e decidiu abandonar o jardim do Éden. Adão, agora solitário e muito triste, suplicou a Deus, soberano do universo: a mulher que você me deu fugiu. Deus enviou então 3 anjos para trazê-la de volta.
Sansavi e Samangelá. O nome de tais anjos ainda integra o folclore europeu. E muitas pessoas penduraram placas na porta de casa com o nome desses anjos para afastar o espírito de Lilith. Os anjos Sanvi, Sansavi e Samangelá voltaram então dizendo que Lilith havia se recusado a voltar. Foi quando Deus fez outra mulher para Adão, e dessa vez de sua costela, para não correr o risco de que essa também se rebelasse. A partir da negativa de Lilith, Deus cria uma segunda mulher, Eva. Há trechos na Bíblia que conhecemos que dão pistas sobre a existência de Lilith. Gênesis 2:18 consta e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajuntadora idônea para ele. Em Gênesis 2:23, então, está escrito: e disse Adão: então é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é chamada mulher, porque do homem foi tomada. Há variações de tradução em que ele diz: esta sim é o osso dos meus ossos, como se houvesse existido outra mulher antes dela que não fosse feita dele. Está vendo? Agora, esta sim, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Que a outra, a Lilith, não era. Era feita da mesma matéria, do mesmo barro, como foi feito Adão. Conta alguma história que Lilith e Adão, quando Deus criou os dois juntos, era colado um no outro, homem e mulher, como fala na Bíblia. Depois eu vou passar as referências para você procurar na sua Bíblia, tá ok? Aí Deus cortou os dois, dividiu o homem e a mulher. Vamos continuar lendo então. E Lilith está presente em várias culturas. Após os hebreus terem deixado a Babilônia, ela perdeu aos poucos sua representatividade e foi limada do Velho Testamento. A palavra Lilith, do hebraico, significa noite. Logo foi associada a um demônio noturno, citada em Isaías 34:14. E as feras do deserto se encontrarão com hienas. E o satírio chamará aos seus companheiros. Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Em outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva, ao passo que Lilith tentou Adão, os fazendo cometer adultério. Isso é uma passagem linda, não está baseado na Bíblia, mas é uma coisa interessante, e a Bíblia fala sobre Lilith. Mas lembrando que essa Bíblia pentecostal, ela não fala sobre Lilith, tá? Se você quiser descobrir alguma coisa, você pode investigar na internet, ou então você pode ler na Bíblia de Jerusalém. Aquela Bíblia que eu mostrei a você, Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito boa, tá? E você vai encontrar falando um pouquinho sobre Lilith. A imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith é cultuada, e bem provável que visse Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo hebraico de demônio. Assim surgiu as lendas vampíricas. Lilith tinha 100 filhos por dia, sucubus, quando mulheres, incubos, quando os homens, ou simplesmente Liliths. Ele se limitava da energia despedida no ato sexual e de sangue humano. Também podia manipular os sonhos humanos. Seria geradores das poluições noturnas. Mas uma vez possuído por um sucumbus, dificilmente um homem saía com vida. Também nas escrituras hebraicas, Talmud, ela é referida como uma espécie de demônio.
Lilith é associada com a deusa grega Hecate, a mulher de Escalate, uma deusa que guarda as portas do inferno, montada em um enorme cão de 3 cabeças. Cerbero, reino de Hades. Hecate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Tá vendo? Essa história é uma história assim, muito bonita, uma história que fala sobre a Lilith, que foi a primeira mulher de Adão, que eu não creio nisso, que a nossa Bíblia não fala, mas a Bíblia fala sobre Lilith, tá? E eu quero deixar, né, os versículos, vou deixar os versículos embaixo para vocês acompanharem e você dar o seu parecer. Agora eu quero falar para vocês o que os judeus acham dessa história. Vocês, eu vou continuar lendo o texto e depois você dá o seu parecer aqui debaixo do nosso vídeo, tá ok? Vamos lá. Para o judeu, a história contada é a seguinte: Lilith, que era uma ser dependente e arrogante, já vivia em desavença com o homem, e num momento de discussão e desentendimento, Lilith abandonou Adão e voou até a margem do mar vermelho. Adão, angustiado, caiu em profundo sono. E foi nesse momento que Deus tirou da sua costela a matéria-prima para fazer Eva, a verdadeira companheira de Adão. Novamente o homem ganhou para si uma esposa, esta feita por Deus. Desta forma, Adão esqueceu Lilith, sua primeira mulher, para sempre. E agora Eva era o seu conforto. Ela era mais dócil, meiga, submissa, espirituosa, mulher ideal em todos os aspectos. Eles viviam felizes no paraíso até o dia em que Lilith voltou do seu auxílio às margens do Mar Vermelho, onde havia coabitado com dezenas de demônios, pertencente ao exército de Satã. Eva, que passeava descontraída à beira de um lago, avistou Lilith, mulher alta, morena, de olhos verdes e cabelos pretos e longos, com um belo corpo, seios, ancas volumosas, que despertaram em Eva uma curiosidade. Quem era aquela mulher felina, selvagem, que perambulava pela floresta como se fosse rainha de todos os animais? Lilith também avistou Eva e ficou surpresa com sua beleza tão delicada. Lilith, demônio sucumbo de corpo sensual, conversando com Eva. Mulher ingênua e submissa, conseguiu convencê-la de provar o fruto do pecado, aquele no qual Deus havia proibido. Era chamado de o fruto da árvore da ciência. Eva, num momento de fraqueza e curiosidade, enganada por Lilith, provou o fruto e convenceu Adão também a prová-lo. Então ambos, homem e mulher, caíram em maldição, pois o preço do pecado é a morte. Nascia aí a primeira vampira no seio judaico. E desde dia em diante, a humanidade futura queria nascer de Adão e Eva, estava condenado a sofrer o ataque de Lilith. Está vendo? Uma história complexa, uma história até bonita. Eu não sei o que você acha dessa história, mas você pode também investigar. Tem muitas passagens importantes na Bíblia, que sobre Lilith. Também você pode investigar na internet e pode procurar nas Bíblias, porque tanto que essa Bíblia aqui não fala nada sobre Lilith, tá vendo? A Bíblia de estudo pentecostal. É uma Bíblia que, para a verdade, eu não confio muito nesse estudo. Nem o nome de Yahvé, nem o nome do Deus, o nome de Jesus, não fala nessa Bíblia. Fala Deus e Jesus, que nomes próprios não podem ser traduzidos. E nas nossas Bíblias, nós usamos nas nossas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus, ela não fala o nome verdadeiro de Deus e nem o nome verdadeiro de Jesus Cristo, ok? Agora eu vou ler para vocês alguns versículos, que está escrito
na Bíblia para você depois acompanhar na sua casa, tá ok? Então eu quero ler para vocês aqui na nossa Bíblia, Isaías 34, versículo 14 a seguir. Aqui vamos ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá ok? O que está falando aqui? Isaías 34, 14 a seguir. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o satiro clamará aos seus companheiros. E os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a meroa e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, os recolherá debaixo de sua sombra. Também ali os abutres se ajudarão uns com os outros. Está vendo? Esse aqui está em Isaías 34, versículo 14 a seguir. Agora vamos ler o mesmo versículo na Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia que eu gosto muito, 34, 14 a seguir. Vamos lá. Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas. Os sátiros chamarão seus companheiros. Ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Ali a serpente fará o seu ninho, porá os seus ovos, chocará-los e recolherás a sua sombra, a sua ninhada. Também ali se encontrarão as aves de rapina, cada uma com sua companheira. Vendo? Totalmente diferente. E essa Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que eu acho uma Bíblia confiável, que eu aconselharia todos vocês que são evangélicos, que são estudiosos da Bíblia Sagrada, você deveria ter uma Bíblia dessa, porque essa Bíblia aqui é uma Bíblia que fala o verdadeiro original, e pelo menos é uma Bíblia mais confiável, porque essa Bíblia, o nome aqui, essa Bíblia que eu vou ler igual o versículo aqui, o versículo 35 dela, você lê para vocês verem. Assim voltarão os que foram libertados por Yahvé, chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna, e gozo e alegria os acompanharão, a dor e os gemidos cessarão. Ok? Isso aqui é o versículo 35, 10. Vamos ver o que está falando aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal. Ok? Se vocês prestaram atenção, né? Que aqui falou, assim voltarão os que foram libertados por Yahvé. Tá vendo? Vamos ver aqui. O 35:10, o que está falando aqui? Eu, os resgatados do Senhor, voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Havendo sobre sua cabeça gozo e alegria, alcançarão e dele fugirão as tristezas e o gemido. Está vendo? Não falou nada de Yahvé, não falou nada de Deus aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá ok? Então é isso aí, meus amigos, meus irmãos. Obrigado pela sua companhia, né? Você procura descobrir mais coisas sobre Lilith, né? E fala com a gente aí, dê o seu parecer aí, se você acredita que Lilith foi realmente a primeira mulher de Adão, ou se foi isso, foi história, ou foi inventado, ou foi lenda, né? Ou se você acredita, porque alguma pessoa fala que homem e mulher, eu vou ter que colocar o versículo depois para vocês darem uma olhadinha, né? Que fala que Lilith e Adão foram criados juntos e era colado, e Deus o partiu no meio, fazendo o homem e fazendo a mulher. É tanto que fala, Deus criou homem e mulher. Vamos dizer deles, Lilith e Adão foram criados juntos, colados, e depois Deus o partiu. Mas como Lilith queria ser a mesma coisa que Adão não queria ser, né, submissa a Adão, ela resolveu sair e ir embora, procurar o seu rumo. E Deus criou então
Eva e falou, agora esta é osso dos seus ossos e carne da sua carne. E assim formou, então, esse casal, que é o pai da humanidade, tá ok? Obrigado. Eu não sei se você gostou do vídeo, se você achou interessante. Eu vou colocar, né, os versículos que estão falando sobre Lilith aí para vocês acompanhar. E vou colocar alguns versículos, vocês acompanhem e procurem na sua Bíblia, tá? Se você não encontrar na sua Bíblia pentecostal, você pode encontrar em outra Bíblia, porque na Bíblia pentecostal você não vai ver falando nada sobre Lilith, ok? Então, tudo de bom para você, tá? Dê um like aí e nos ajuda. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fique com Deus. Obrigado pela sua companhia. E não esqueça de olhar os nossos outros vídeos. Tem alguns vídeos que falam sobre a palavra de Deus também. Tem outros vídeos que falam sobre receitas, sobre brincadeira, sobre política, tá ok? Obrigado por tudo. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Tchau e fui, tá tudo bom.